havia dito pelos profetas, sem defeito algum, sem pecado algum. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto. Aqui nós podemos aprender uma lição, que não é a vida do Cordeiro que salva. O Cordeiro, ele tinha que ser morto, diz aqui a narrativa. É a morte de Jesus que nos trouxe a salvação. Hebreus capítulo 9, no versículo 22 vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso o Cordeiro precisava então ser morto. Algumas pessoas dizem que admiram os ensinos de Jesus. Outras vão dizer que admiram os milagres de Jesus. Mas ninguém, meu irmão e minha irmã, pode ser salvo se não for pelo sangue do Cordeiro. Olha essa verdade contida no Evangelho de Mateus capítulo 26, verso 28, o que está dizendo? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Também nós vamos encontrar, se você for lá em Apocalipse de João, no capítulo 5, no verso de número 9, você vai encontrar esta verdade também. Foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Não basta saber que o Cordeiro foi morto, como diz aqui em Êxodo capítulo 12. Esse Cordeiro também ele precisa ser aplicado. Como foi aplicado, como foi orientado que deveria ser aplicado o sangue do Cordeiro ali, né, nas portas ali, nos umbrais daquelas casas. Não basta saber que o Cordeiro foi morto, é preciso saber que o sangue do Cordeiro seja aplicado, porque Deus disse, o que Deus disse? Verso 13, está escrito assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então nós vemos aqui como foi ordenado, como foi dito, que apenas saber não é suficiente. Muitos poderiam não ter obedecido, muitos podem ouvir, mas não dar crédito à palavra do Senhor, obedecer a esta palavra. Mas sobre aqueles que dão ouvido, sobre aquelas famílias que deram ouvido e marcaram ali e colocaram o sangue nas suas portas, como diz a palavra, aconteceu exatamente como foi dito pelo eterno Deus. Ele passou sobre elas, e o anjo destruidor não alcançou nenhum primogênito daquela família. Porque também nós percebemos nessa história que o sangue do Cordeiro, ele é um sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo é exatamente isso, o sangue do Cordeiro. O que vai importar naquele dia, meu irmão e minha irmã, é se você está debaixo do sangue do Cordeiro. Não serão suas obras. O que vai importar naquele dia não é a sua beleza física, não são suas habilidades, não são as suas posses. O que vai importar naquele grande dia é saber se você está ou não debaixo do sangue do Cordeiro, como foi instituído aqui na Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque também nós percebemos que o sangue, ele também é um sinal de salvação.
exatamente o que aconteceu sobre aquelas famílias onde tinham ali nos umbrais das suas casas a marca do sangue. Sobre aquelas famílias houve o que? Salvação. Se por um lado houve destruição, se por um lado foram mortos todos os primogênitos daquelas famílias egípcias onde não tinha a marca do qual o Senhor havia ordenado aos seus filhos, por outro lado houve salvação, grande salvação, onde o anjo da morte viu o sangue, ele não entrava, porque ali havia uma marca estabelecida pelo Senhor. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro é justificado. Nós não somos perfeitos, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e por isso seremos salvos em nome de Jesus. Talvez essa é a hora de você sair do Egito, porque Deus tem pressa, e talvez nunca teve tanta pressa como nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Deus tem pressa que o seu povo saia do Egito. Deus tem pressa que você que está afastado dos seus caminhos volte para casa. Deus tem pressa que você que ainda não deu ouvido à voz dele, à palavra dele, que você mude de vida, que você saia do Egito. Nós percebemos, se voltarmos um pouquinho no capítulo 8 do Êxodo, falando um pouco ainda dessa história, no verso 25 do capítulo 8, veja só porque que Deus tem pressa. Faraó quis deter o povo de Deus, mas olha só, no capítulo 8 do verso 25 vai dizer assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra, sirva a Deus no Egito mesmo. É assim que o mundo muitas vezes está tentando te segurar. Não tem problema, você pode servir Deus aqui mesmo na sua casa, da sua forma, da sua maneira, e você talvez está preso nesse Egito aí do seu mundinho, né? Mais uma verdade ainda no capítulo 8, um pouquinho mais adiante, no verso 28, ele vai dizer assim: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Olha só, ele pede então: olha, vocês podem ir, mas fica aqui perto mesmo, não é para ir muito longe. Então esse era o desejo do Faraó, segurar o povo ali no Egito. Esse é o desejo do Deus desse mundo, te segurar, te prender aí na sua casa, nos seus negócios, seja lá onde for, e você ficar preso aí no Egito. E o Faraó, ele é tão cara de pau, meu irmão, que olha para você ver, no final do verso 28 ele diz assim: orai também por mim. Você deve conhecer muita gente assim, né? Que não vai buscar a Deus, que não ora, mas que tem pedido você para orar por ele. Ele está preso no Egito, está preso nas suas correntes, nas suas amarras, mas na hora que a coisa aperta, ele pede você para orar por ele. Deus tem pressa que você saia do Egito. Você que está escutando esta palavra, Deus tem muita pressa. No capítulo 10 do mesmo livro de Êxodo, capítulo 10, no verso 24, ele vai dizer assim, olha só, verso 24 do capítulo 10: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também, verso 26, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis
deixá-los ir. Então aqui nós vemos mais uma verdade: fiquem os rebanhos, né? Então o faraó usa de todas as suas artimanhas para prender o povo de Deus ali no Egito. Não tem sido muito diferente no nosso mundo atual. O inimigo tem usado de todas as suas estratégias, das suas artimanhas, para te seduzir. Inclusive, esse é um dos nomes dados pelo Senhor Jesus Cristo a Satanás, o sedutor. O inimigo tem tentado te seduzir, e talvez ele tenha te seduzido até o dia de hoje. Mas é hora de você dizer um basta para essa situação. É hora de você abandonar essas coisas ilícitas. É hora de você abandonar esse seu pecado. É hora de você abandonar todo e qualquer erro na sua vida e sair do Egito. Deixa o Egito para trás. Faça como esse povo aqui que abandonou e ouviu a voz do seu líder e saiu ali. Então ouça a voz de Deus e volte-se para Deus no nome de Jesus. É interessante nós observarmos que nessa história, nessa narrativa, Moisés, ele não negocia com Faraó, ele não negocia os valores de Deus. E você e eu, nós não podemos, em hipótese alguma, negociar os valores de Deus. Por quê? Porque o Egito não é o seu lugar. O Egito não é o lugar do povo de Deus permanecer. Você pode até passar pelo Egito, você pode até passar por um deserto na sua vida, por um vale na sua vida, mas esse certamente não é um lugar que você deve permanecer. Qual é a mensagem da Páscoa? Em quarto lugar, voltando aqui para Êxodo capítulo 12, em quarto lugar, no verso 26 ao verso 28, tem mais uma lição para a nossa vida, que a mensagem da Páscoa, ela é, meus irmãos, meu querido, você que me escuta nesse momento, ela é um memorial que deve ser contado para as futuras gerações. Esse é o significado da Páscoa, mostrar o que Deus fez por você. Olha como diz o verso 26, como o Senhor é claro: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E o verso 28 vai dizer: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderia esquecer-se da amarga escravidão do Egito, bem como dos poderosos feitos de Deus. A celebração então contínua da Páscoa que o Senhor coloca aqui na sua palavra é exatamente para isso. Era esse instrumento de Deus para manter viva na memória do seu povo a história da redenção, a história do sacrifício, anunciar esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e só através desse Cordeiro que foi morto, ou que seria morto, né, para nos salvar. Por isso está escrito, por isso a história da Páscoa, ela não tem nada a ver com coelho, ela não tem nada a ver com chocolate, ela não tem nada a ver com esse mundo consumista que nós vivemos hoje. Ela é um memorial que nós devemos falar para a nossa geração, para os nossos filhos, o que Deus fez pelo seu povo, o que Deus fez por nós hoje e o que Deus fará ainda pelos nossos filhos, pelos seus filhos, pelos filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Qual é a mensagem da Páscoa? Verso de número 11 diz que é para celebrarmos
a Páscoa do Senhor. Capítulo 12, verso 11 diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Também no verso 27 vai dizer que é o sacrifício da Páscoa